dia, maravilhosa! Bom dia, Café com Doideira começando. Como é que você tá? Espero que bem. Ó, já tô com meu café aqui. Nossa, tá tão feio na tela, né? É um cappuccino hoje. Que delícia, Lizzy. Olha só. Minha gente, vocês não sabem. Fofoca em primeira mão. Fala, maravilhosa. Fala, bom dia, bom dia! Olha só, mandem foguinho, mandem corações. Porque hoje, gente, eu vou contar uma fofoca do que aconteceu, do que chegou aqui pra mim esse final de semana. E hoje eu vou falar sobre os maiores sintomas das empreendedoras digitais estressadas. Lizzy, como assim? Fica por aqui, já manda essa live pra aquela sua amiga que tá aí cheia de dor na cabeça, dor nos ombros, dor no corpo todinho. Ai, meu Deus. E aí só vive assim. Ai, amiga, essa dor de cabeça não passa. Ai, amiga, meu Deus, eu tô aqui. Comi uma azeitona, fiquei passando mal, certo? Então, ela só vive ligando pra você, contando essas coisas. Pronto, ela manda pra essa amiga. Olha só. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Estou embaralhando aqui. Olha, gente, olha que lindo. Minhas cartinhas da mulher sistêmica chegou! Lembra que eu falei pra você? Você que me acompanha aqui, eu falei nos stories isso, eu tinha pedido. E toda live agora eu vou fazer tirar aqui uma mensagem pra gente começar essa live na maior energia, certo? Agora, pra você que já me acompanha aqui, boa tarde, maravilhosa! Isso, mandem foguinho, mandem corações. E pra você que tá chegando aqui agora, seja bem-vinda, maravilhosa. Eu sou Lizzy Show, a terapeuta digital, e nesse perfil eu ajudo você, empreendedora, a superar os seus bloqueios e vir aqui pro digital sem medo. Podendo ser você, podendo ser tudo aquilo que você sempre quis, ou falar também tudo aquilo que você sempre quis, mas nunca teve coragem. Lizzy, então já fica por aqui, aproveita para me seguir, porque aqui eu uso o Café com Doideira para falar sobre os bastidores do mundo digital, na verdade os bastidores do meu negócio. E também eu falo também dessa questão dos bloqueios emocionais. E hoje a gente vai falar sobre os sintomas físicos das empreendedoras digitais estressadas. Eu separei aqui alguns, né? E aí, mas antes eu gosto de dar alguns recadinhos. E aí você que está chegando aqui agora, que não sabe, você que ainda não... Boa tarde, maravilhosa! Você que ainda não sabe, né? O meu programa Terapia Digital está com as inscrições abertas, o link está na bio. E se você quiser, R$154 por mês para você ter uma terapeuta todos os dias durante um ano. Minha amiga, é isso mesmo. Para trabalhar o quê? Gestão das emoções, postura de enfrentamento. Você que não sabe dizer não pra galera, pronto. Você tem que melhorar a sua postura de enfrentamento. Você diz que não tem tempo para fazer o seu negócio, para criar conteúdo, por exemplo. Então, você tem que estar onde? No Terapia Digital. Inclusive, hoje vai ter aula, hoje à noite, se você quiser. Já tem aula disponível, porque minhas aulas são ao vivo. Mas eu deixo gravada, porque aí pode ser isso. Mande corações, eu adoro. E mande para aquela sua amiga que está encalacrada aí, que está precisando de uma ajudinha para entender o porquê que ela fica aí com alguma parte do corpo dela doendo. E a gente vai falar sobre isso hoje, certo? E aí, se você quiser vir para o Terapia Digital, gestão das emoções, postura de enfrentamento, e no terceiro mês a gente trabalha a questão da mentalidade empreendedora digital, para você entender que o digital é seu amigo, não é seu inimigo. Como assim, Lizzy? Porque às vezes você fica com uma mentalidade CLT. E essa mentalidade CLT, você tem que, sabe, trabalhar todo dia, lógico, né? Você tem que sair. A mesma coisa da mentalidade de uma pessoa que tem um negócio físico. Você tem que abrir a sua loja todos os dias. E aqui no digital, velho, é diferente. Você pode produzir o conteúdo da semana inteira em um dia e programar tudinho. Então isso é abrir a sua loja, abrir o seu negócio no digital. É você postar, falar com a sua galera. Mas também não adianta botar posts estáticos só e achar que vai se comunicar. Porque, Liz, eu queria vender mais. Eu vejo isso direto no meu Instagram, no meu direct. Liz, eu queria vender mais. Porque eu sempre pergunto quando você chega, manda corações, eu adoro. Eu sempre pergunto quando você chega, diga aí seu BO, né? Porque eu gosto de ajudar as pessoas, genuinamente falando. E aí, cada um que diga um negócio, né? Uma diz que tem vergonha de gravar vídeos. Manda foguinho pra abençoar
outras dizem que querem vender mais. E aí, quando eu falo da questão da venda, você precisa se conectar, maravilhosa. Não adianta você, sabe, querer se esconder atrás dos posts do seu Instagram e você achar que você vai se conectar, se relacionar com a galera. É importante. Isso faz parte da produtividade do seu negócio. Não é só produzir conteúdo. E por isso que você fica produzindo conteúdo todo dia. Velho, tem uma hora que cansa. Estressa, sabe? E aí vem os sintomas físicos. E se você tá procrastinando, certo? Mesmo sabendo o que tem que fazer. Se você tem essa vergonha de gravar vídeo, se você tem vergonha de cobrar pelos seus serviços, talvez você tenha medo de errar, ou então medo de acertar, porque você sabe que você é muito boa. E sabe que vai dar muito bem, se dá muito bem aqui no digital, entendeu? E tem gente que tem medo de acertar. Medo do sucesso, medo de crescer, porque crescer é perigoso. A exposição foi perigosa em algum nível pra você. Você tem que estar onde? No retiro de carnaval. Sua vida tá um carnaval, minha amiga. Não espere pra depois do carnaval resolver esse BO, não. Essa sua treta é interna aqui, ó. Essa comunicação que você quer fazer com a sua audiência precisa estar alinhada primeiro com quem você é. Entendeu? E você precisa saber pra onde você vai, pra não ter um problema físico, um sintoma físico, por exemplo. A gente vai falar disso já já. Tudo isso é falta de autoconhecimento. E eu sei que você é muito boa tecnicamente falando. Você sabe falar aquilo que você se propõe aqui na internet, entendeu? Você é muito boa. Falta você melhorar essa sua comunicação interna. E o retiro, tiro, porrada e bênção vai acontecer em pleno carnaval. Pra você não dar desculpa de dizer, eu tô trabalhando. Entendeu? E aí você vem, clica também no link da minha bio, R$97. 2 dias. Alice, mas é porque eu tenho o bloco de carnaval não sei da onde. Velho, você vai pro bloco de carnaval. Você prometeu no final do ano passado que esse ano ia ser diferente. Se você é dessas que prometeu, se você é dessas que já chegou aí, já, 19 de janeiro, quase no final de janeiro, não saiu do canto, não fez nada, tá perdida, não sabe pra onde vai. Minha amiga, você tá esperando o quê? Comprar mais um curso? Uma empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso. Você precisa investir em autoconhecimento. Conhecimento você já tem demais. Para com esse negócio. Ou você escolhe, ou paga 12 parcelas de 154 e vem para o Terapia Digital e tem acesso a todos os retiros durante um ano. E tem o meu apoio no privado, individual, com você. Para a gente tratar dessa questão da gestão das emoções, postura de enfrentamento e mentalidade empreendedora digital, essa parte da comunicação digital, certo? Ou você escolhe vir para o retiro de desbloqueio, que é online, né? Aí você paga R$97. Você escolhe, ou paga R$97, ou paga 12 de 154 para passar um ano comigo, sem pagar mais nada dos retiros, entendeu? E aí você, velho, tome uma decisão, não fique só, não, Liz, eu querer não é o suficiente, não. Eu sei que você quer, eu já sei que você quer, mas isso não é o suficiente, entendeu? A informação que você fica mandando pro seu cérebro é só, me empurra, ou então, alguém me salva, mamãe, cadê você, papai, cadê você? Nossa senhora, existem muitos bloqueios maternos e paternos te impedindo de vir aqui pro digital com segurança, sem medo. E esse medo, a gente vai falar também disso, o que é que causa no seu físico? É fogo, né? Então assim, escolha, decida o que você quer para o seu 2026. Se você diz assim, é o meu ano 2026, então vem, para de enrolar, pega seu café, pega seu caderninho, sua caneta e vamos tirar uma mensagem para a gente começar essa live muito abençoada, certo? Eu não sei embaralhar direito, galera, mas eu vou aprender. Não tem nada neste mundo que alguém não faça que eu não consiga aprender. Você também é dessas? Ou você diz assim, gente, eu não consigo aprender nada, eu sou burra. Não. Não é. Isso pode ser um bloqueio, puta de um bloqueio emocional. E que você acredita nisso até hoje. Que você é velha pro digital. Nossa senhora, eu sou muito velha, Liz. Isso é coisa de gente jovem. Eu tenho 50 anos, maravilhosa. Eu não sou lá tão novinha, não. Mas, sinceramente, tô começando o meu rolê agora. Entendeu? Então,
Não bota essa coisa que você bota na sua cabeça. Tá entendendo? Que você é burra, que você é feia. Tem gente que não gosta do meu óculos e tá tudo bem. Eu adoro. Então, vamos, ó, peguei uma carta aqui. E aí eu vou ler pra você e eu quero que você pegue essa bênção de hoje aqui no Café com Doideira pra começar a sua segunda, sua semana muito inspirada, certo? Qual conversa difícil você está evitando? Nossa Senhora, presta atenção. Fala, maravilhosa. Estamos aqui com uma carta que eu embaralhei aqui, tirei. Uma cartinha sistêmica. E a mensagem de hoje é: pega essa benção. Qual conversa difícil você está evitando? Pode ser com alguém ou consigo mesma. Nossa, tô adorando. Eu sei que muitas vezes você quer evitar conflitos ou situações difíceis. Mas esta carta é um chamado para você não adiar mais o que precisa ser encarado agora. Nossa, parece que combinou. É hora de se posicionar com os outros e principalmente, presta atenção, ser sincera consigo mesma de que chegou a hora de mudar. Gente, aí a afirmação: estou pronta para minha nova fase. Gente, o que é isso? Então, Jesus, leve esta live para aquela maravilhosa que precisa ouvir isso. Então, se você tem uma amiga que precisa ouvir isso, que está encalacrada aí no digital, minha amiga, manda essa live logo para ela. Que o que é bom a gente compartilha com os outros. O que é ruim a gente descarta, né? Então, pegue seu café. Bom dia, maravilhosa. Bom dia não, né? Boa tarde, nossa senhora. Olha só, eu quero começar hoje falando das bases dessa live, certo? As bases dessa live, das bases do meu trabalho. Lembrando que eu não sou psicóloga, galera, eu sou terapeuta e o meu negócio é trazer conhecimentos da ciência aplicado ao empreendedorismo, tá certo? Então, meu rolê aqui é neurociência, epigenética, essas coisas, sabe? E algumas técnicas terapêuticas que eu também trago aqui para o meu feed, para os meus negócios, aplico na minha vida também. Afinal, eu não sou uma personagem. Tudo que eu faço e falo aqui para você fazer, eu faço também na minha vida privada. Então, para mim é muito tranquilo falar sobre isso, porque é algo que eu vivo. Então, eu digo uma das coisas para você: viva o seu conteúdo. Pare de ser incongruente entre o que você fala e o que você faz. É muito ruim. Porque às vezes você nem acredita no que você fala. Por que você não acredita? Porque às vezes você não vem pra frente das câmeras falar. Existem vários motivos. Um dos motivos é essa incongruência entre o falar e o fazer. Né? Um dos motivos. O outro pode ser um bloqueio, sei lá, de autoestima, de autoaceitação, de autoimagem. Até porque eu tô olhando aqui pra tela, tô olhando pra mim. Eu não tô olhando pra você. Mas é como se a gente estivesse conversando. Certo? E quando eu tô na rodinha das minhas amigas, eu tô olhando pra elas. Não tô olhando pra mim. Tem gente que se botar um espelho na frente dela, ela se cala. É uma loucura, né? Mas é verdade. Isso é um bloqueio emocional. E aí você decide se você quer vir pro terapia digital ou para o retiro online de desbloqueio, beleza? Ah, Liz, eu sei lá, não entendi direito qual é o melhor pra mim. Me chama no direct que eu vou conversar com você. E vou te apresentar as opções e você escolhe. Tá certo? Então é o seguinte, ó. Quando a gente fala sobre a questão da neurociência, né? A neurociência trabalha o sistema nervoso versus, né, comportamento, as doenças, certo? Essa questão da cognição, do aprendizado, entendeu? Então a neurociência olha mais para esse lado. Quando a gente vai para a epigenética fala dos hábitos, entendeu? Que imprime nas células. Os hábitos, as experiências de vida. É como se fosse assim uns carimbos impresso nos genes. Não muda o DNA, mas muda os genes, acorda ou silencia. Nossa, o gene de eu dizer agora não, agora eu vou, agora eu não vou. E aí ele é acordado ou silenciado, a depender das experiências de vida da pessoa, do ambiente que ela vive, dos hábitos, entendeu? Quando a gente fala também de ambiente, a gente está falando do ambiente externo, onde você vive, e está falando também do ambiente aqui, ó,
do emocional, do como você percebe, das percepções que você tem das coisas, e principalmente do que você teve. Afinal, o chão que você pisa enquanto adulta hoje é a sua infância. Alice, eu não acredito nisso. Ok, fique à vontade para sair da live, zero problema, mas eu acredito nisso, eu vivo isso e eu vou te mostrar que isso é muito real, certo? Então, se você não entende um pouco, você fica um pouquinho aqui para você entender mais, tá certo? E aí, quando a gente fala também da parte da sistêmica da coisa, que é o sistêmica, o todo, o holos, a gente fala das dinâmicas familiares. A gente fala dos conflitos. A gente fala das lealdades invisíveis. Eu já falei em live sobre lealdade invisível. Às vezes você carrega, minha amiga, uma dor que nem é sua. Meu Deus. Quem sofreu isso foi a minha mãe. Por amor cego, que a gente chama amor cego. Eu sofro isso no lugar dela. Quem sofreu isso foi meu pai. Sei lá, uma traição de um chefe, sabe? Ou muita escassez, muito problema com dinheiro, não sei o que lá. Aí eu sofro no lugar do meu pai. Uma aluna falou pra mim assim: ai, eu também acredito. Eu também acredito. Que bom que você acredita. Então, já fica aqui pra gente falar sobre isso, certo? Então, uma aluna minha falou assim: Lizzy, eu não quero, ganhar muito não. Pra mim, sabe assim, se eu ganhando o valor que for, tá bom. Aí eu faço, conte mais. É engraçado. Porque eu disse assim, eu acho que isso é uma crença sua, mas eu quero entender mais. Mas tudo bem, né? E também ninguém é obrigado a querer ganhar milhões por mês, quando o outro quer ganhar, sei lá, 100 mil, 10 mil, salário mínimo, né? Então, assim, cada um tem o seu desejo. Mas a maioria das pessoas que falam assim, só quero ganhar, né? Aí eu disse, tá bom, conta mais. Como era a relação lá do trabalho na tua família, assim, sabe? E aí, eu fico ouvindo atentamente o meu cliente, o meu aluno, a minha seguidora. Gente, praticar escutativa é a melhor coisa do mundo. E quando você faz isso com você, é massa. Porque aí você começa a ver o que você fala. E aí você diz assim, meu Deus do céu, é mesmo. E aí ela falou uma frase muito top, que ela disse assim, meu pai foi daqueles que nunca ganhou o justo pelo seu trabalho. Aí eu ouvi, aí eu disse assim, então eu vou reformular essa frase, tá? Papai, por amor ao Senhor, eu também não quero nada justo, pagamento justo pelo meu trabalho. Qualquer coisa tá bom. Nossa! Velho, ela fez assim, Lizzy, acho que se eu estivesse perto dela, ela tinha dado em mim. Ai, que ódio! Então, às vezes, a gente tem esses discursos, sabe? E eu vou, durante essa live, trazer alguns discursos para você ver se você faz isso. E por que você tem algum sintoma físico, não é, associado a isso. Mas antes, mais um conhecimento que eu quero trazer para você. Trazer 3 coisas aqui. O sistema límbico, essa questão do cérebro trino, foi uma teoria de um tal de Paul MacLean, que inventou esse troço, dizendo que o cérebro era trino. Ele era um neurocientista americano, já morreu. E aí ele disse assim, nos estudos dele, né? O cérebro tem 3 partes, tem 3 sistemas. O reptiliano, que seria o mais primitivo, é do tipo sobrevivência. O límbico, que é a parte emocional, que é essa que eu quero que você já bote no seu caderninho, límbico, que é da parte das emoções. E o neocórtex, que é essa parte mais racional, certo? E aí, quero que você traga 3 coisas aqui e anote. O límbico, a amígdala cerebral e a questão do córtex pré-frontal. No límbico, a gente foca nessa questão das emoções. Nessa parte do córtex pré-frontal aqui, é onde tem a tomada de decisões. E passa por onde? Olha, gente, é muito louco. Passa por um negocinho chamado
passa por um negocinho chamado amígdala cerebral. Não é essa amígdala aqui não, tá? É a amígdala cerebral. Aí eu gosto, quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de ficar falando difícil, porque eu não preciso falar difícil, eu quero que você entenda. Não vou ficar dando aula de neurociência, epigenética, nem medicina germânica, nem nada não. Eu quero que você entenda. Então assim, a amígdala cerebral é como se fosse o detector de fumaça de uma loja, de um prédio. Quando tem a fumaça, vai subindo, o que é que acontece naquele detector? Ele é acionado. E ele né, toca um alarme e indica o quê? Perigo. A amígdala cerebral funciona do mesmo jeito. Só que esse medo, esse perigo pode ser real ou imaginário. Nossa, Lizzy. E na hora que você tem um perigo real, você pode paralisar, pode congelar, entendeu? Pode agir, né? Sair correndo, tu entendeu? Pode enfrentar o bandido, ladrão, por exemplo, certo? É para isso que serve. Aí passa por isso, aí você toma uma decisão, né? Geralmente o medo é muito paralisante. E também o nosso cérebro, apesar de ser inteligente, ele é meio burrinho nessa questão de dizer assim, olha só, eu não quero saber se você vai prosperar, não. Eu quero te manter viva. Então eu não tô afim de saber, não. O cérebro tá nem aí para isso. Quando a gente vem para a medicina germânica, Dr. Hammer, que foi o criador, que é um oncologista alemão, e ele criou a medicina germânica, o que ele fala, Liz? Ele fala que toda... Seja bem-vinda, maravilhosa. Mandem corações, certo? Vão mandando corações, foguinho, pra gente esquentar essa live de hoje, porque tá muito massa. Eu anotei aqui alguns sintomas e eu quero falar um a um. E aí ele fala assim, ó, todo programa, todo sintoma, bloqueio ou doença nada mais é do que um programa biológico de sobrevivência. Através dos conflitos emocionais que você viveu, nos estudos dele, as células eram afetadas. Aí por isso que se junta com a epigenética, sabe? É muito massa. Porque é o ambiente, as experiências de vida, essas coisas, né? E aí ele foi, é massa, né? Aí ele foi estudando isso e trouxe esse conhecimento e eu tô trazendo aqui pra você também, tá certo? Então se você é dessas que vive cheia de dor de cabeça, constante, né? Porque às vezes a gente tem uma dor de cabeça, ok, beleza. Mas mesmo assim, mesmo as esporádicas também tem um contexto emocional. Mas eu quero trazer esses sintomas aqui que eu anotei pra você que tem muito, sabe? Muito disso. Pegue seu café, seu caderno e anote. Dor de cabeça. Se essas dores de cabeça, elas são mais localizadas aqui, nas têmporas, indica que é mais um sentimento de desvalorização, certo? E aí, bota também no seu caderninho o seguinte, ó, osso é igual a desvalorização, músculo é igual a impotência, e nervos é mais paralisia. Eu vou falar no geral. Liz, tem uma receita pronta? É claro que não. Cada um tem uma percepção diferente, não é? Em relação a determinada coisa. Você enxergou seu pai de uma forma, você enxergou sua mãe, o casamento deles, a relação com o trabalho, a dinâmica familiar sua é diferente da minha, foi diferente da minha. E a forma que eu percebi foi diferente da forma que a minha irmã percebeu, embora a gente tenha vivido no mesmo ambiente. Interessante, né? Por isso que não tem receita mágica. E por isso que eu gosto do Terapia Digital. Porque apesar de ser um programa coletivo, eu trato a pessoa individualmente. Eu escuto a história dela. E eu oriento ela individualmente. Até para ela chegar no retiro e ser mais asserteira. Entendeu? Mas você pode vir no retiro. Eu não preciso conhecer sua história não, pra gente trabalhar a ressignificação em você, né? Desses bloqueios não. Tá certo? Eita, nossa, fique à vontade. Então vamos lá. Falei da dor de cabeça. Se essa dor de cabeça ela se concentra na nuca, é como se o corpo estivesse dizendo assim: olha, vai acontecer alguma coisa, não tô sabendo o que, mas eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Aí, ó, dá uma dor na nuca. Se for na testa, é como se dissesse assim, ó, grandes medos. Aí você bota dor na testa, grandes medos. Ou desvalorização intelectual. Certo? Aí você vai... É engraçado, na época de provas, às vezes, uma outra filha minha, que eu tenho só três. Eu tenho 5 filhos, né? Mais 2 morreram. E tenho 3 princesas maravilhosas, lindas, espetaculares, né? Vivas. Então,
Às vezes uma delas, no período de prova, dói a testinha, entendeu? Aí eu já sei, eu disse, calma filha, olha só, você não estudou durante esse bimestre ou trimestre? Aí eu converso, não sei o que lá, é um contexto às vezes emocional, às vezes não, a maioria, né? Emocional, aí eu vou conversando, o que tá acontecendo? Ah, mãe, aí eu tô insegura, não sei, nananã, sabe? Aí a gente vai conversando, aquela dorzinha passa, é muito interessante. Porque o corpo da gente é muito inteligente. Deus não errou quando fez o nosso corpo, certo? Então, o corpo da gente é para funcionar em perfeita harmonia. Não é para ficar com essas encalacrações, não, certo? Quando tem isso, é o corpo avisando que tem alguma coisa errada. É pra gente ficar bem. Então, não fique normalizando. Ai, nossa, mas essas dores todas no meu corpo, Luísa, já tô assim há mais de 10 anos, há mais de 20. Eu já me acostumei assim mesmo. Por quê? Porque você trata a causa. O problema todo tá aí. Veja, tá vendo aqui uma xícara, um copo, vamos supor que fosse um copo. Ela não transborda aqui, ele não transborda aqui. Ele vem enchendo daqui, enchendo e transborda aqui. Esse encher são os traumas durante a vida, os conflitos. Aí vai como se fosse estragando as células. Quando chega aqui, que transborda, que a água transborda do copo, é como se fosse o bloqueio, o sintoma, a doença. Mas não começou ali. Aí você trata a causa, está ali, a dor de cabeça ali. Eu estou tratando a causa, beleza, eu tomo aquele comprimido. Eu vou melhorar, claro. Mas aí depois volta, porque o conflito ainda tá, não é? Aí o límbico fica sempre avisando, não, perigo. Aí a amígdala grita, perigo, não sei o que, nossa senhora. Aí você fica pirando, surtando, cheia de problema físico, sem entender por quê. Então, a partir de agora, você vai começar a observar o seu ambiente e prestar atenção nele. O que é que está acontecendo comigo? Né? O que aconteceu há uma semana atrás, entendeu? E que agora eu estou já num outro momento de passou o conflito. Tem sintomas que a gente chama de fase PCL, pós-conflito. Tem sintomas que são de crise epileptóide, é uma crise de cura ferrenha, nossa, entendeu? E aí, mas aí eu também não vou ficar me atentando a isso. Eu quero só que você preste atenção no seu ambiente. Quando você sente dor na cabeça, eu já falei. Aí quando a gente vai para dores nos ombros, aí você anota aí. Eu não me sinto boa o suficiente. Menino, esses ombros travam. Nossa senhora, dói demais, dói demais. Eu não me sinto boa o suficiente. Se as suas costas doem, aí a gente vai. Vamos para as frases, né? Vamos para as frases. As costas doem. Aí talvez você de vez em quando diga assim: ai, gente, não aguento mais carregar o mundo nas costas. Meu Deus. Lise, eu vivo dizendo isso. Pronto. Minha amiga vive dizendo isso. Manda essa live para ela, né? Claro, faz todo sentido. É muito interessante. São discursos que, se você se ouvir, isso aqui, eu como terapeuta, eu escuto a minha aluna. Ela não se escuta, né? Ainda não sabe se escutar. E aí quando ela fala, eu jogo de volta pra ela. Eu faço, certo, mas como que você pode estar com essa dor nas costas todinha se você carrega o mundo nas costas? Nossa, Liz, meu Deus, pronto. Aí a gente vai trabalhar o porquê que eu tenho que carregar o mundo nas costas. Por que eu não consigo dizer não pra galera? Por que eu não consigo botar limite no povo? Não é? E aí eu vou ficar o quê? Com essa dor nas costas o tempo todo? Ou me sentindo insuficiente, incapaz, com essa dor nos ombros? Né? Não tem pra que isso. A gente tem que trabalhar, galera, o autoconhecimento. Enquanto a gente não se conhece, bote isso no seu caderno, letra maiúscula. Enquanto eu não me conhecer, eu não vou conseguir me desenvolver. Autodesenvolvimento vem depois. Autoconhecimento vem antes. O problema é que até hoje você só investiu em conhecimento. Em curso, mentoria, tal. Não investiu em você. E talvez 2026... velho, pra tudo na vida. Autoconhecimento é tudo. Não tem como você ter um CNPJ forte com CPF fraco. Não tem. E aí você entra ano, sai ano, pula ondinha, bota calcinha amarela, achando que o ano vai ser diferente. Ele não vai. Não vai. Você precisa se conhecer. Por que você fica repetindo esse mesmo padrão, entra ano, sai ano? É isso que você tem que entender.
Como funciona meu cérebro, Lise? É igual o meu. O seu cérebro é igual ao meu. Por isso que eu digo, eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais inteligente que você. Eu só estudei isso aí. Quero passar pra você dentro do terapia digital. Tô passando aqui na live, mas às vezes você nem presta atenção, velho. Puta merda. Aí eu digo assim, Lise, você fica me chamando pra um lugar bom, né? Uma jacuzzi quentinha. E aí você fica no seu ofurô de bosta. Que você se colocou. Aí eu digo assim, amiga, vem pra essa jacuzzi quentinha. Ai, não, Lise, porque aqui tá quentinho. Eu faço, mas é de merda, amiga. Sai dessa. Sai. Entendeu? E aí você se mantém se arrastando. Você quer voar igual uma borboleta, mas você não quer entrar no casulo. Entrar no casulo é olhar pra dentro. Não é olhar pra fora. Não é olhar pra sua concorrência. Dane-se a concorrência. Na hora que você sabe quem você é, na hora que você começa a se encontrar com você, com a sua essência, você traz isso pro seu negócio. Na verdade, você traz isso pra sua vida, velho. Você quer um posicionamento aqui no digital quando você não tem nem em casa. Com seu filho de 5 anos, seu neto de 3 anos. Sua melhor amiga. Tira você do foco o tempo inteiro, sabe? As pessoas te sufocam. E aí você vai nesse limbo. É um limbo, é horroroso. Só que você só vai sair disso no dia que você decidir, não é quando você quer. Por isso que eu não digo que é frescura sua, que não é mimimi seu, nem vitimização. É um bloqueio emocional. Você não consegue sair disso. Porque pra você, a merda é um lugar que parece ser familiar. Eu vivi naquela treta e eu quero isso pra minha vida. Por isso que você adora a frase, Elisa, eu tô na correria. Eu detesto isso. A vida pode ser leve, maravilhosa. Essa correria vai te adoecer, vai te levar pra cima de uma cama, com burnout. Tu entendeu? Por quê? Porque você tem um bloqueio emocional tão grande que você não consegue dizer não pra galera. Aí você fica louco. E eu não tô romantizando o empreendedorismo, não. Dizendo pra você ficar deitada no sofá o dia inteiro que você vai fazer grana, não. Não. Mas a sua vida pode ser leve. Não precisa ser essa encalacração que você anda, entra dia, sai dia, louca, já acorda louca, você não faz nenhuma oração, você nem agradece pelo dia. Você vai dormir, que nem consegue dormir, você não agradece, você acorda, abre o olho, você não consegue dar um sorriso. Você não consegue olhar pra nuvem. Aí diz assim, Aris, que porra de nuvem. Não, velho. Para. Que loucura, você não consegue tomar um banho em paz. Você toma um banho correndo. Eu já fui essa pessoa. Porque eu queria ser essa pessoa produtiva. A guerreirona. A Mulher Maravilha. Gente, para. Isso é cansativo demais. Isso não tem nada de bonito, nada de produtivo. Isso é horrível. Isso adoece. Entendeu? Então, quando você tem esse tipo de estilo de vida, você acha, jura, né? Você jura que a sua vida vai ser muito tranquila, muito leve. Com um estilo desse de vida, nessa correria maluca. E olha, viu, que eu não comecei a minha Zumba, aí que me acompanha aí sabe que eu vou, 2026, a Zumba tá no meu calendário. E aí eu me peguei pensando, eu vou fazer Zumba. Tava falando até para uma aluna hoje. E eu não comecei porque as meninas aqui do meu prédio ainda não tomaram a decisão. E deixaram para fevereiro. Eu tenho quase certeza que fevereiro vão dizer, mas é carnaval. Aí em março vão dizer porque é o aniversário da minha avó. Em abril vão dizer que é a Páscoa. Em maio vão dizer, no mês das mães, não, vou ficar de folga. Né? Em junho vai dizer assim, não, o mês das festas juninas. Depois, em julho eu começo. Julho vai dar a mesma desculpa que deram em janeiro, porque é férias também. Aí em agosto vão dar desculpa porque venta muito, em setembro porque é a independência, outubro porque tem as eleições, negócio de Copa, novembro, finados, a pessoa já tá quase morrendo, aí chega dezembro de novo, aí ela pula ondinha, bota calcinha amarela. Não, 2027 vai ser diferente. Não vai, não. E aí, quando você coloca a responsabilidade do que é pra você fazer na mão dos outros, acontece isso que eu tava pensando. Né? Eu disse, velho, eu não comecei a Zumba. Não comecei porque eu não quis.
Logo, logo, rapidamente, eu comecei a dispensar o que eu tava pensando. Não vou pensar mais isso. Apesar da professora de Zumba morar a 2 cidades da minha, eu não fui porque eu não quis. Pronto. Não foi porque a galera do meu prédio não se movimentou para trazer a professora para cá. O nome disso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Não é? Talvez você fique culpando o sol, as nuvens e as estrelas. A lua. Porque a lua foi sei lá o quê. Ah, gente, para. Ah, porque meu marido. Ah, porque meu filho. Ah, porque você não começou. Você não faz as coisas da sua vida porque você... Bota assim, eu não quero. Diga. Eu não fui, não quero. Eu não tomei a decisão de ir para a Zumba. 2 cidades daqui da minha. Demora um pouco? Demora, mas dá pra chegar? Dá. Se eu pegar um avião, não. Entendeu? Eu vou de carro. Por que eu não fui? Porque eu não quis. E aí eu tiro a responsabilidade do planeta de eu não ter começado algo que eu queria. Como, por exemplo, a Zumba. Aí você não vem para o terapia digital, você não vem para o retiro online. Aí você diz, porque eu não quero, Liz. Não é porque eu não tenho dinheiro. É não, amiga. É porque você bota prioridade na sua grana para outras coisas. Você tem que ser honesta com você. Olha a carta de hoje. Seja honesta com você, velho. Pare de ficar, ó, é hora de se posicionar, é hora de se posicionar com os outros e principalmente ser sincera consigo mesma. De que chegou a hora de mudar. Essa foi a carta que saiu hoje. Então eu gosto de ser honesta comigo. Antes, prioridade a gente escolhe. Pronto. É como essa maravilhosa está falando. A gente escolhe o que a gente quer. Todos os dias a gente acorda, vai dormir e a gente faz escolhas na nossa vida. Entendeu? Eu escolhi ter essa vida que eu tenho. Eu gosto desse modelo. Mas eu quero mais. Beleza? Eu agradeço as coisas que eu tenho. Eu não fico, sabe, de cara feia emburrada toda hora. Mas tem hora que eu tô puta, beleza. Eu me permito ficar pé da vida. Alguns segundos. E aí, se eu quiser chorar, eu choro. Sabe? Se eu não quiser fazer nada, eu não faço. Não esqueça de você. Nossa, essa aluna aqui, galera. Tem aluna na sala que fala assim, não esqueça de você. Essa não esqueça de você foi uma frase que eu tirei dentro do terapia digital também. Então, mas é isso, sabe? Pra mim é tudo muito sistêmico. Não tem nada de... Você não tá por aqui por acaso. Não tem coincidência. Não. É energia batendo, sim, sabe? A gente vai atraindo. Aí você vive na encalacração e não quer sair disso, não decide sair disso, você não vai encontrar alguém pra te tirar disso. Você vai encontrar alguém pra confirmar que a vida é uma bosta mesmo. Entendeu? E aí sua amiga vai dizer, não, amiga, realmente empreender é muito solitário. É se você quiser que seja solitário. Você carrega o mundo nas costas se você quiser. Entendeu? Mas às vezes é energia, com certeza. Com certeza. Eu acredito nisso. Você pode não acreditar. Você pode achar que é coincidência. Não é. Não é. Eu não apareci à toa no seu feed. Eu não apareci à toa na sua vida, não, maravilhoso. Você também, pra mim. Entendeu? Eu posso te ajudar, mas eu garanto que você vai me ajudar muito também. Todas as minhas alunas me dão muitos insights para eu criar meus reels, meus conteúdos, velho. Eu adoro, né? Então, quando você tá aí, vamos lá, dor na garganta, anota. Aí você tá com a dor na garganta. Aí pode ser que você tenha falado algo que você não queria, mas falou. Aí fica arranhando. É uma resenha. O corpo é muito perfeito. Ou você quis falar, mas não conseguiu. Ou menino, fecha tudo, não sei o que. Fala não! Você queria dizer umas poucas e boas para aquela pessoa. Aí ficou com a dor na garganta. Aí você diz que foi a chuva de ontem. Foi não. Senão o planeta todo tava com dor na garganta. Como assim? Não, foi não. Foi picolé não. Desculpa, mas não foi. Entendeu? E eu também. Quando Deus te enviou, eu já estava transbordando em minhas próprias emoções. É isso, velho. Aí a gente se encontra. Entende, galera? Quando você já está decidida, você vai encontrar alguém para te tirar daquilo. Enquanto você está ali
pensando, vai chegando outras pessoas para te conscientizar. Às vezes você não tá no momento para ouvir isso, sabe? Eu fiquei com uma crise de alergia e voz ruim quando ia para uma rádio dar entrevista, olha que interessante. E me falaram que foi autossabotagem. Você concorda? Então, eu posso concordar. Velho, falar pra mim sobre aquilo que eu sei, aquilo que eu... Em algum momento pode ter algum problema de crença aí, sabe? Saudade, meu amor, também. Beijo, maravilhosa. Linda. Tá entendendo? Rosa. Pode ser. Eu acho que é uma espécie de autossabotagem, sabe? Então, galera, essa dor de garganta não é o picolé, tá? Então preste atenção no que aconteceu. E aí você pode me chamar. E foi mesmo assim, tá? Aí você conseguiu se expressar, né? Porque pode ser o corpo dizendo, vai não, vai falar não. Mas aí você, na sua consciência, você traz a sua consciência e vai e faz. E aí, toda vez pode acontecer isso. O que a gente precisa é tratar a origem. É aquele negócio do copo que eu falei. É aqui, ó. Não é aqui. Aqui foi o podcast. Entendeu? Aí foi quando a minha garganta inflamou. Beleza, mas não é, o problema não é aqui. Porque você pode tomar um remédio, um anti-inflamatório e tal, não sei o que lá. E aí, passar. E vai passar, com certeza. Pode tomar até um antibiótico, vai passar. Mas, se isso acontecer frequente... Você vai observando. Toda vez que eu vou me expressar, menino, me dá uma coceira na garganta, me dá uma alergia, não sei o que. Pronto. Aí você começa a ver. Se for, isso pode ser solucionado com ressignificação, certo? Aí, beleza. Aí você tem problemas eu anotei aqui, de rinite, de asma. Ó, essa questão do sistema respiratório. Teve uma aluna minha que estava com pneumonia. E a gente foi conversar sobre isso. A pneumonia já é um estado de fase pós-conflito já. PCL. E aí, ela já estava na crise de cura. Principalmente quando você está, entre aspas, muito ruim. Lembra do ditado, para melhorar vai piorar? Pronto, é basicamente isso. E é muito interessante que os ditados populares tem muito a ver com a ciência. Nossa. Tem gente que não gosta quando eu falo isso. Mas eu falo porque eu provo, sabe? Eu mostro que a pessoa fala e eu vou falar mais. Aí, você tá lá, ó. Vê o ditado como tem a ver com a questão da epigenética também e da medicina germânica, vê. Você tá com rinite, né? Aí o negócio coçando. Aí começa a pingar água. A corizar. E aí, daqui a pouco, o nariz tampa. Fecha a respiração. Aí você faz, meu Deus, foi essa poeira. Foi o frio. E aí, foi quando eu entrei no supermercado. Nossa. Aí você fecha. Aí, o que é que o cérebro interpreta? Algo me cheira mal. Algo não tá bem. No teu vai acontecer alguma merda, velho. Pronto. Aí o seu nariz fecha, porque algo me cheira mal. Então eu tenho que, ó, entendeu? Então, você vai começar a entender por que algumas coisas acontecem com você. Essa questão do sistema respiratório tem mais a ver com medo de morte e separação. Para o cérebro, medo de morte e separação é a mesma coisa. E quando eu falo morte, pode ser morte morrida, morte matada, e pode ser morte, por exemplo, morte de um cliente. Esse cliente foi agora para outra empresa. Nossa, foi para minha concorrência. É uma morte de um cliente. Ou a minha empresa está quase falindo. A morte da minha empresa, certo? O meu pet faleceu. É a morte. O cérebro entende como uma morte, uma perda muito grande. Beleza? Quem mais? Separação. Contexto de morte de um casamento. Entendeu? Então, um divórcio, uma situação ruim que eu tô passando. Nossa, eu tô com medo que meu marido vá embora. Que a gente acabe o nosso casamento, entendeu? Ou meu filho, eu tô vivendo uma situação com meu filho muito ruim. Então, eu tô com medo. Aí, esse sistema respiratório é atacado. É muito interessante. Então, preste atenção. Toda vez que você tiver rinite, ou qualquer problema desse
dessa parte do sistema respiratório, presta atenção como é que você tem a ver com morte ou medos de morte ou separação, certo? Notou? Anota aí, vai anotando. E aí, quando eu falo, que eu falei da garganta também, e que tem a ver com o estômago, tem duas situações do falar, olha só, presta atenção. A garganta pode ter essa situação de falar e pode ter ligação com problemas no estômago. Como assim, Elise? Vou explicar. Eu ficava pé da vida toda vez que eu tinha problema na minha garganta, que eu ia para o hospital e o médico passava para mim omeprazol. Eu dizia, o que é que tem a ver omeprazol pro bucho? E ele botava aquela paleta, né? Aquele feito um palito de picolé na boca, olhava a minha garganta e dizia, pronto, vou passar o omeprazol. Ah, menina, eu tinha tanta raiva. Depois foi que eu fui entender essas questões com a garganta, podem ter a ver com isso que eu acabei de dizer. Eu querer dizer poucas e boas para uma pessoa, querer falar algo e não conseguir, querer ter falado algo e não queria ter bem falado aquilo, tá com medo de falar, certo? Ou, se tiver a ver com o estômago, o suco gástrico subindo vai irritar a sua garganta. Eu vivo momentos de indigestão. Ai, nossa, isso foi muito, muito problemático para mim. Nossa, que negócio chato, viu? Aconteceu um negócio muito chato. Foi indigesto. Aí você tem gastrite, entendeu? Ou então, por exemplo, aconteceu uma situação que foi como um soco no estômago. Aí, adivinha onde vai doer? Adivinha? Né? Sabe? Me apunhalaram pelas costas. Adivinha onde vai doer? É mesmo, faz muito sentido. Pronto, é isso. Certo? Então eu tô aqui na garganta, fui para o estômago. Estômago são situações indigestas vividas. Situações muito chatas. Aí você vai anotando. Certo? E aí se você tem essa questão de gastrite, fica, sabe, voltando. Nossa, preste atenção no seu ambiente. O que é que você viveu de tão indigesto para você estar desse jeito? E aí eu vou descer mais um pouquinho, eu venho para o intestino. É isso, é o que a gente chama de gastrite nervosa. Você vai lá, faz a endoscopia, não tem muita coisa, sabe? Grau leve, não sei o que, tudo, nossa senhora. É exatamente isso, é a tal da gastrite nervosa, entendeu? Então, quando você vem para o intestino, eu quero trazer 2 sintomas aqui que eu separei aqui, que é o da diarreia. E aí eu vou vir de novo para o ditado popular. E você vê se às vezes até você fala isso ou já ouviu falar. Estou-me de medo. Né? Quando a gente está numa situação de muito medo, dá logo um frio na barriga. Por isso que às vezes na hora da gente gravar vídeos, fazer uma live, se expor, né, em algum lugar, fazer uma entrevista de emprego, fazer uma prova muito importante, dá logo o quê? Dor de barriga. Por que será? Esse medo é real ou é imaginário? Por que essa minha amígdala cerebral, Liz, está disparando o tempo inteiro? Vamos ver isso no retiro. Vem pro retiro. Por que esse medo do que as pessoas vão falar de você? Esse medo do julgamento é tão forte. Não é? Medo do que as pessoas vão falar de você quando você resolver botar a cara aqui no digital. E às vezes você resolve. Agora você foi para um evento motivacional, passou esse final de semana no evento. Vê se não já aconteceu isso com você. A energia do evento muito boa. Todo evento bom tem energia boa, certo? Eu acho isso massa. Só que a gente tem que aprender a se autorregular, galera. Não deixar os outros regularem a gente. Por exemplo, um evento motivacional deixar a gente bem. Uma pessoa chatonilda deixar a gente mal. Não existe isso. Quando a gente aprende a se autorregular, aí, velho, dane-se. Eu posso estar bem no evento, né?
E depois do evento eu continuar o quê? Bem. E não só passar aqueles primeiros 15 dias ou aquela primeira semana, uhul, motivadinha. Yeah! 2026 vai ser meu! As pessoas te aplaudem, dão 3 pulinhos. E você grava o vídeo. Ei, não, nem sente nada, nem morreu. Você depois pensa, nossa, eu nem morri. Pois é, mas o medo é tão louco, né? Que parece que a gente vai morrer. E aí dá aquela taquicardia, dá aquela doideira, trava a sua garganta. Meu Deus do céu, você fica gripada justamente no dia que você marca para começar a gravar. Por que será? Por quê? Entendeu? E aí você tem que entender de onde veio esse medo. E não foi do medo de gravar vídeos. Não foi do medo de você ir lá dar sua palestra. Não foi, não. Isso é rolê muito lá atrás. Você que acha que é o medo do que as pessoas vão falar de você. Apesar de que o medo do julgamento nada mais é do medo das pessoas apontarem aquilo que você não gosta em você. Nossa, Liz, foi pesado. Eu sei. Porque é isso. O medo do julgamento é isso. Aí por quê? Porque você não se conhece, você não se entende, você não ativa a sua própria identidade. Você tá perdida, velho. E aí eu te pergunto, até quando? Até quando você vai aguentar isso? Tolerar? Até quando? Aí é com você. Por isso que eu digo, não é querer. E não é frescura sua, mas eu tô te trazendo a consciência. Pra você dizer assim, realmente. Eu quero aprender a gerenciar melhor as minhas emoções. Eu quero aprender a botar cada um no seu lugar, Lise. Ter postura de enfrentamento. Eu quero aprender a dizer não, não consigo. Eu tenho um sentimento muito grande de rejeição e de abandono das pessoas. Por isso que eu não consigo dizer não. Mas eu gostaria. Porque isso me aprisiona a elas. E tem gente que manipula você até hoje. Não é? Porque fez um favor pra você. Nossa, diga assim, obrigada, amiga. Pronto, só isso. Já pagou, né? Mas a pessoa usa isso com você até hoje. Por isso que eu falo que gratidão tem prazo de validade. Tem. E aí você, não sou eternamente grata àquela pessoa. Ok. Seja eternamente grata, mas não precisa ficar prisioneira a ela. O problema é esse, que a pessoa te manipula por conta disso. E você se deixa manipular. Porque você não tem coragem de dizer, não quero mais não, amiga. Eu não quero ir para tal lugar, não gosto de estar naquele lugar com aquelas pessoas. Pronto, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Aí você inventa, não, porque eu tenho um dentista. Mentira, você não tem dentista nenhum, não. Entendeu? Porque você não quer desagradar. Mas você se desagrada o tempo inteiro. É horrível. Isso traz doença. Isso atinge nosso físico. Porque é emocional. Simples. E quando você entende isso, quando você consegue gerenciar suas emoções, consegue ter postura de enfrentamento, consegue entender o funcionamento do seu cérebro, aí você começa a se autorregular. Aí você adoece menos. Né? A nossa mente é muito poderosa, maravilhosa. Você não tem ideia do que pode ferrar a gente e que pode botar a gente lá pra cima. Entendeu? Porque quando eu tive um câncer na medula, em 2014, a galera olhava pra mim e dizia assim, velho, tu nem parece que tem um câncer na medula. Aí eu falo assim, como é que é ter um câncer na medula? Oi, Silvinha, tudo bem, meu amor? Como é que é ter um câncer na medula? Como é que é pra ficar? Diga aí. Com a cara de morto-vivo assim? Tem gente que nem tem câncer e tá com essa cara. E aí? As pessoas ficavam impressionadas. Me chamavam de guerreira. Eu disse, não tô em guerra com ninguém não, velho. Essa daí é lutadora. Eu tô lutando contra nada. Sabe? Essas coisas do impossível eu deixo pra Deus fazer, entendeu? O possível eu faço, é ir lá fazer a quimioterapia. Ponto. Simples. Entendeu? Então, quando você... Aí você vem outra.
dores nas pernas, joelhos, pés, essas coisas da parte motora. E aí eu vou trazer um exemplo de uma aluna também, outra. Ela é 60 a mais. Ela faz 200 anos que mora naquela casa. E aí, há uma semana atrás, a gente tava falando sobre... Não foi transição de carreira. Foi dentro do nicho dela, ela queria outro subnicho. Então ela tava ali pensando, Alice, tu acha que eu devo fazer isso? Eu não acho nada, né? Minhas alunas sabem, eu não acho nada. Eu quero é que você seja independente. Eu não gosto de... Eu sou uma pessoa independente e eu gosto das minhas alunas independentes, de mim. Mas enquanto elas precisam de mim, eu tô junto. Eu não largo a mão da minha aluna. Eu não largo. Eu só largo se ela largar a minha. E eu acho massa, né? Porque eu adoro quando vejo a pessoa voando. Mas se ela tá ali precisando de mim, eu tô junto dela. Entendeu? Então, meu rolê é assim. Eu não gosto de criar dependência. Por isso que eu gosto de pessoas pensantes. Formar pessoas pensantes. Para você entender se você realmente precisa desse curso ou não. Ou é só um discursinho que você tá tendo para você não começar. Porque eu digo, empreendedora desbloqueada não precisa de mais um curso. É nesse sentido. Você precisa mesmo desse curso. Não é? Você realmente precisa ir para aquele evento e tal. Velho, é mais do mesmo. Tu vai lá fazer o quê, velho? Que loucura. Então, não, mas é porque fulano, né? Pode ser que ele fique com raiva se eu não for. Velho, desculpa. Fulano, obrigado aí, tamo junto, mas, velho, eu vou navegar outros mares, tá tudo bem. Mas você não tem coragem de dizer, entendeu? Aí você vai adoecendo, aí vai tendo gastrite, vai tendo essas coisas todas. Aí quando vem, vou falar outro antes das pernas, sobre a prisão de ventre. Falei da diarreia, né? Do medo. A prisão de ventre é, eu perdoo tudo menos isso. Aí você fica guardando essa merda aí dentro de você. Pra quê? Conta. Pra que você fica guardando essa merda que aconteceu há tempos lá atrás? Há anos. E você perdoa tudo, menos isso. E talvez foi até seu pai que traiu sua mãe, ou sua mãe que traiu seu pai, por exemplo. E você sofre no lugar do seu pai ou da sua mãe. Olha que loucura. E você carrega essa merda dentro de... Literalmente, essa merda dentro de você. E não libera, velho. Não libera. É muito louco. Porque quando eu atendia individualmente, eu atendia uma mulher com mais de 30 anos de prisão de ventre. Foi uma sessão e a gente ressignificou. E aí, ela de brinde levou a questão da prisão de ventre e a questão do bruxismo. Quem tem muita raiva passa a noite toda assim, ó. Quase igual um cachorro raivoso. Assim, ó. Rangendo os dentes. E quando é no outro dia, tá o ouvido e essa parte aqui toda doendo. Nossa Senhora. E aí, bruxismo também é uma das coisas que pode ser, num contexto emocional, na minha verdade. Eu digo pode ser porque tem gente que fica, ai, mas não foi não. Foi que eu fiquei mordendo. Então, porra, tu ficou mordendo por causa de quê? Diz aí. Porque tu acha bonito, é? É normal isso? Não. É normal a gente dormir assim, ó. Normal. Não assim, ó. Sabe? Que loucura. As pessoas... Mas tem muitas pessoas que agora estão caindo a ficha, que na verdade a indústria farmacêutica não quer que a galera saiba disso, né? É melhor ficar no remédio. Beleza, muito bem. Eu falo, se estiver achando ruim, aí você vem e faz o que você quiser. Mas eu não vou deixar de falar, porque eu acredito nisso, sabe? Eu acho que a vida da gente pode ser leve. Eu não deixei de tomar minha quimioterapia quando eu precisei. Não deixei, né? Mas eu acho que a vida da gente não precisa ser entupida de remédio, a gente ficar azucrinada de remédio, não. A gente pode ser independente emocionalmente. Emocionalmente. Pode se autorregular, sim. Eu acredito nisso. E aí a gente vem aqui para as pernas, pés e joelho. Essa questão motora. Que a minha aluna estava nessa transição de subnicho. Não foi de nicho, não. De subnicho. E aí, o que é que ela... E aí, eu falo mesmo. Mamãe, leve a chave cinzinha, tá bom? Aí eu quero que feche a porta, entendeu? Que minha filha vai sair aqui. Olha só. Então, galera, quando a minha aluna ligou pra mim, ela disse, Liz, tu não sabe. Eu caí da escada e a minha
meu pé ficou pra trás. Eu não sei como não quebrei a perna. Eu disse, menina, foi mesmo? Foi. E como é que você tá? Eu tô melhor. Só que eu ainda tô com... Os nervos ainda doem. Falei com ela hoje, antes de entrar aqui na live. Então veja como é. Veja como é. Como são as coisas. Eu tô perdida. Qual caminho tomar? Que direção seguir? Essa parte minha motora é atingida. Oh! Por isso que suas pernas doem tanto, né? E um dia desse, eu tava com meu joelho doendo. Por quê? Aí depois eu fui ver, né? Eu disse, ai, meu joelho doendo. Eu levantei, já fiquei, nossa, doendo. E aí, eu disse, oxe, o que aconteceu? Na hora. Aí eu disse, não, peraí. Eu vou pensar, foi o que aconteceu. Aí fiquei. Lembrei. Eu tava querendo, quem me acompanha aqui sabe que o LeasyCast eu sempre fiz com os meus amigos e amigas empreendedoras do Brasil inteiro que eu conheço. Ou que eu vou conhecer, não sabe? E aí, eu convido essa pessoa pra vir, convidava e tal. E era muito massa, porque era muitas bênçãos derramadas no feed pra mim, pra você que me acompanha e tal. E aí, esse ano de 2026, eu quis deixar exclusivo para as alunas do Terapia Digital. Para elas escolherem o dia e a hora que elas quisessem fazer a live delas, eu junto comigo. Eu não fico fazendo pergunta não, mas é para ela vir, para ela falar de algum assunto massa que ela goste. E para eu aprender também, e para você aprender também. Então, a partir desse ano, eu tive que tomar essa decisão. Só que antes de tomar essa decisão, eu estava em dúvida. Eu estava sem rumo. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Faço ou não faço? E eu precisava tomar uma decisão. E aí, doeu o meu joelho. E aí eu disse, não. Aí eu faço, corpinho, presta atenção, corpinho. Essa decisão, eu não tenho ainda não. Ok, tá tudo bem. Mas eu vou saber tomar essa decisão no momento certo. Esse joelho já pode parar de doer. Fique tranquilo, joelho. Aí você diz assim, ai, que babaquice. Parou de doer, viu? Dá bem, né? Você entendeu? Então, é o poder que a mente da gente tem. É muito forte. De ferrar ou de ajudar a gente. Certo? E aí eu vou para... Aí, se você tem, por exemplo, fibromialgia, que é uma doença que atinge todos o músculo, o osso, o corpo todinho doendo. Na minha visão, na visão do Dr. Hammer, é um contexto generalizado de desvalorização. Que pode ser isso em relação a outra pessoa, seu pai ou sua mãe, seu sistema familiar, como todo. E às vezes a galera tem, né, dizendo assim, mas isso faz parte do DNA. Faz parte do seu sistema, da sua dinâmica familiar. Entendeu? E aí, por isso que a epigenética fala que os genes mudam, mas o DNA não. E aí, é justamente essa expressão dos genes que passa de geração em geração. Transgeracional. De geração em geração. Mas pode acabar em você. Quando a gente se cura, a gente cura nosso sistema como um todo. Entenda, é muito bom, né? Quando a gente tem esse tipo de conhecimento maravilhoso, a gente não sofre tanto, não se ferra tanto. Não é que eu não tenha uma dor de cabeça, não é que eu não tenha, sabe? Como eu falei do joelho, não é que eu não tenha um problema de vez em quando, entendeu? Eu tenho. Mas hoje eu consigo me autorregular muito mais rápido, sem ficar me entupindo de remédio, entendeu? E aí quando você... Por quê? O nome disso é autoconhecimento, autorregulação. E aí o negócio da Zumba, por exemplo, que eu podia estar culpando todo mundo, é autorresponsabilidade. Entendeu? E aí é mais fácil você se desenvolver. É mais fácil você ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais gostosa, boa de se viver, sem viver nesse inferno, querendo pegar indo no caminho do burnout, adoecendo em cima de uma cama. Porque aí você vai realmente ter que parar. E aí nessa hora você consegue parar e rever tudo que está acontecendo. Aí você decide mudar. Então pare antes de você adoecer. Mais do que você já está. Porque não vai melhorar não, entendeu? A tendência é piorar. É piorar. E aí, eu espero que você, maravilhosa, decida de verdade, sabe? Sair desse limbo que você está. Buscar mais autoconhecimento.
Porque só internamente mudando é que o seu externo muda, sabe? Energeticamente falando, fisicamente falando. Você não vai mais suportar determinadas amizades. Você não vai gostar de determinados ambientes. Porque quando tudo começa a fazer esse outro sentido dentro de você você se encontrar com a sua essência, com quem você é de verdade, assumindo sua identidade de filha do Criador, você merece tanto sucesso quanto eu, sabe? Eu não sou melhor do que você em nada. E é isso que eu quero que você entenda nessa segunda-feira, nesse Café com Doideira, abrindo a sua semana. E eu espero que sua semana seja extremamente abençoada. Espero que você tenha gostado, vá cuidar da sua vida e fique com Deus. Beijo maravilhosa, que sua semana seja incrível. Se você quiser Vibroterapia Digital ou para o Retiro Online de Desbloqueio, os links estão na minha bio. E qualquer coisa, me chama no direct, tá bom? Beijo!